Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 10 de maio de 2022. Aqui na Espanha agora são 20 horas e 20 minutos, no Brasil 15 e 20 da tarde. A BTC basicamente confirmou aqui o nosso estresse da última lower dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. Ao longo da semana esse candle aqui vai retornar forte de volta para dentro da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica. Muitos céticos duvidavam que essa grade seria respeitada. Isso aqui funciona como Santo Tomé, né? Tem que ver para crer ao vivo. E eu já presenciei vários estresses dessa grade, dessa última lower dessa grade de expansão logarítmica exponencial. A BTC sempre, desde 2011, respeitou essa grade. Eu acompanhei ao vivo todos os estresses dessa última lower a partir de 2013, que foi quando eu entrei no mundo cripto, e ela sempre respeitou. Não seria agora que ela iria desrespeitar. A única exceção foi o evento pandêmico, onde a gente efetivamente ameaçou perder essa lower, mas tirando isso, ela sempre respeitou a última lower dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Então aqui agora o mundo acabou e desacabou numa velocidade incrível. O pronunciamento agora do Fed deixou os mercados animados, vamos colocar assim. A Nasdaq agora subindo mais 2,36%. Enfim, a BTC agora subindo 5,27%. Muitas altcoins subindo mais de 11%. O fim do mundo no mundo cripto acaba até mais rápido do que no mercado financeiro tradicional. É bem provável que agora a gente se desdobre no efeito refratário em direção à nuvem de Shimoku, bata na faixa de 52 mil, que é essa última congestão aqui, desenhe uma subonda 2, bata na faixa do all-time high aqui em 70 mil, desenhe uma subonda 3 e depois vai buscar algo em torno de 100 mil dólares, que é o nosso target final para essa grande onda 3 no semanal. No nosso gráfico das VWAPs, vocês vejam que a última vez que a BTC visitou esse patamar de 30 mil dólares, ela foi justamente buscar rapidamente a VWAP anual, que nesse último teste do patamar dos 30 mil, a VWAP anual estava em 42.830. Agora a nossa VWAP anual, que é essa linha verde, está exatamente em 40.240. Então esse patamar de 40.240 é a nossa resistência mais imediata. Vai ocorrer uma movimentação muito parecida com essa aqui. Vai bater na VWAP anual, vai formar um refúgio, que seria a nossa subonda 2, para aí sim, numa subonda 3, eventualmente buscar esse patamar aqui de 52, 53 mil dólares. Vamos ver como vai se desdobrar esse retorno em direção a VWAP anual. De repente vai ser um retorno como aqui, ó, linear. De repente é um retorno com escadinhas, fazendo subondas. É normal, dentro de uma amplitude ondulacional mais ampla, a gente desenhar subondas. Isso aqui tudo pode se desdobrar em 5 ondas, formando uma grande onda 1, que vai levar a BTC para 100 mil dólares. Mas enfim, isso pertence à seara da análise técnica subjetiva, mas o fato é que a nossa resistência mais imediata fica em 40.295. A secretária do Tesouro norte-americano, a Janet Yellen, ela exigiu que o Congresso norte-americano e o próprio governo Joe Biden se apressem na regulamentação do mundo cripto, justamente em função do colapso da UST, que ameaçou colapsar, mas já fez retornar o token UST para o patamar de $1 praticamente. E isso foi um aprendizado, não só para o mundo cripto como um todo, mas para todos os ecossistemas que gerem stablecoins 100% algorítmicas, justamente porque a garantia de que um token UST vale $1 norte-americano é justamente o swap de Luna, que acabou ficando com um market cap menor do que o market cap do UST. No auge da crise ontem, o market cap dessa stablecoin 100% algorítmica do ecossistema Terra Money chegou a bater 18 bi. E o market cap da Luna ficou abaixo disso. Então, como que a cautela, como que a garantia de que essa stablecoin vai
garantir 1 para 1 contra o dólar norte-americano fazendo swap de Luna, ficou com um market cap abaixo de quem ela deve garantir. Tudo isso foi um aprendizado, muito provavelmente os protocolos das stablecoins 100% algorítmicas vão ter que sofrer algum nível de alteração, ter algum colchão um colchão cautelar com uma contra-garantia em dólar, porque a contra-garantia em BTC não adiantou muito. No desespero para poder devolver o 1 dólar norte-americano para cada token UST, o Divi Team, capitaneado pelo Ducon, um dos cofundadores da Terra Money, despejou aquelas 42 mil BTCs no valor de um pouco mais de $1 bi e mesmo assim não conseguiu fazer ainda o preço retornar, mas agora vai, porque a gente chegou no fundo do poço aqui dessa corretiva. A Luna não vai desaparecer, eu particularmente ainda tenho todas as minhas Lunas e agora ela vai se equalizar, mas ficou um grande aprendizado de toda essa crise, justamente porque é preciso ter outros colchões exógenos ao próprio ecossistema, não basta ter garantia lastreada em Luna, e na minha leitura deve haver contracautelas exógenas, não só ao ecossistema Terra-Luna ou ao ecossistema Tron, no caso da USDD, que é outra stablecoin 100% algorítmica, mas deve haver garantias exógenas ao mundo cripto. Como, por exemplo, uma stablecoin lastreada no ouro, como um Pax Gold, ou uma stablecoin centralizada, como a USDT, cujo lastro está depositado em dólar norte-americano, lá no Bank of America, e boa parte dos recursos aplicadas em tesouros do governo norte-americano, que agora pagam juros confortáveis. Mas, enfim, é preciso que colchões exógenos ao próprio ecossistema, no caso da UST, colchões exógenos à Luna e ao próprio mundo cripto, para poder não permitir que uma espiral da morte dessa se repita. É bem provável que a Luna consiga equalizar toda essa confusão, porque quem compra uma stablecoin a 1 para 1 contra o dólar norte-americano não imagina que ela vá cair 10%. Então isso não é bom para o mundo cripto. É preciso que os gestores dessas stablecoins 100% algorítmicas ajustem os protocolos, e eu acho que é isso que vai acontecer. No final foi um grande aprendizado. O mundo cripto acabou e desacabou com uma rapidez brutal. Nasdaq agora subindo mais de 2%. Enfim, a BTC agora subindo 5,20%. Muitas altcoins subindo mais de 12%. Um darwinismo mercadológico está varrendo os fracos do mercado, como eu havia reportado. A gente basicamente testou a última lower dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, e agora, num efeito refratário, a gente vai voltar em direção à nuvem de Shimoku no patamar de $50 mil. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.